Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Você almoçou hoje, gente? Amém? Amém. A paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Que bom que você veio nesta noite de quinta-feira à casa de Deus, nesta noite tão especial do dia 28, o mês aí já está acabando, o ano também já está terminando, mas a boa notícia é que nem o mês e nem o ano ainda terminou. Ainda há pelo menos uma oportunidade de ouvirmos uma palavra de Deus aos nossos corações. Quantos vieram sedentos para ouvir uma palavra de Deus? Quem trouxe Bíblia, por favor, localize comigo o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Lucas, no capítulo de número 9, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Evangelho escrito pelo médico, pelo doutor Lucas, capítulo 9, versículo de número 38, até o versículo de número 42. Por favor. Eu vejo alguém procurando, eu espero. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 38, está escrito assim: E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Versículo 40. E roguei aos teus discípulos que expulsassem, e não o puderam. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Tome o seu assento, por favor. Muito obrigado. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração esta noite. O horário já está um pouco avançado, mas eu peço a sua atenção na mensagem, que com certeza estaremos prestando atenção no horário aqui esta noite. Com esse texto base do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 38 ao versículo de número 42, o texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de pregar com vocês aqui esta noite uma mensagem sobre o seguinte tema, ou sobre o seguinte assunto: a procura de um milagre. A procura de um milagre. Quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, versículo de número 38 em diante, o texto a qual nós acabamos de fazer menção nesta oportunidade, nós estamos a uma história muito conhecida da Bíblia Sagrada. Essa história é uma história que nos fala sobre pelo menos dois personagens principais. O primeiro personagem, e aquele que eu gostaria de destacar como protagonista, ou seja, como o principal personagem desta história, é Jesus. O segundo personagem seria um pai desesperado. O texto nos retrata
o texto nos registra, o texto nos mostra, o texto nos explicita essa história e o retrato desta realidade de um pai desesperado à procura de uma solução. Um pai desesperado em procura de uma resposta. Um pai desesperado à procura de algo impossível nos olhares humanos que está acontecendo na sua vida. Um pai à procura de um milagre. Para você entender a realidade que esse pai está vivenciando, o texto a qual nós acabamos de ler já serve muito bem como introdução para a realidade deste pai, mas permita-me aqui esboçar algumas verdades sobre o problema que esse pai enfrenta. Em primeiro lugar, esse pai ele tem um filho, um garoto, um menino. A Bíblia não revela a sua idade, simplesmente a Bíblia trata ele como um menino ou como um garoto. A Bíblia nos diz que de certo em certo tempo esse garoto ele sofria com algum tipo de epilepsia, ou ele era lunático. Na verdade, em uma linha simples de pensamento, este garoto sofria com possessão demoníaca. O texto é claro em dizer que demônios tomavam conta do seu corpo e faziam coisas horríveis com esse garoto. Para você entender, além do evangelista Lucas, outros dois evangelistas, a saber, o evangelista Mateus e o evangelista Marcos, também registram esta mesma história. Mateus, no capítulo 17, versículo 15, vai registrar o diálogo entre Jesus e este pai, e no diálogo o pai diz assim: quando o Espírito toma, ora cai no fogo, ora cai na água. Marcos, no capítulo 9, versículo 18, vai dizer que o Espírito toma, o joga no chão, espuma e range os dentes. E Lucas, no versículo 39 do capítulo de número 9, a qual nós acabamos de ler, ele diz que quando o Espírito toma este garoto, ele clama, que no grego é literalmente grita em voz alta, ele se despedaça, que no grego é convulsiona, ele espuma e ele é quebrantado. Quando o evangelista Lucas diz que ele é quebrantado, Lucas, como médico, está querendo dizer, o Espírito só o solta depois de ele estar à beira da morte. Quando ele não consegue mais reagir com o seu corpo físico, então o Espírito toma e espera uma nova oportunidade. Imagine você, vamos aqui retratar uma cena para você entender. Este pai um dia talvez estava jantando, e de repente no meio do jantar o seu filho que estava comendo, prato para um lado, comida para o outro, talheres para um lado, mesa para o outro lado, se é que tinha mesa naquela época, não é mesmo? E toda aquela realidade acontecendo, o garoto rangendo os dentes, espumando pela boca, falando estranhamente. Se houvesse um fogo por perto, o garoto se lançava no fogo. Se houvesse água, tentava se afogar na água. Imagine você o que passa na mente deste pai. E quer ver um agravante dessa história? Esse filho não é um filho dos 10 filhos que este homem tem. Esse filho não é um filho dos 20 filhos que este homem tem. Esse filho é o único filho que este homem tem. Imagina a dor deste pai. Imagina a dor que este pai sente. O problema deste pai, humanamente falando, é um problema impossível. E aqui está um pai em busca de uma solução. Aqui está um pai em busca de uma resposta. Aqui está um pai em busca do impossível. Aqui está um pai em busca de um milagre. O que eu acho interessante é que o texto nos revela exatamente a busca deste pai em direção ao milagre. E o texto nos mostra algumas verdades interessantes sobre essa busca desse pai. Porque quando este pai vai em busca do seu milagre, este pai vai descobrir algumas verdades importantes que eu e você precisamos aprender todas as vezes que nós vamos em direção
ao nosso milagre. Quando o pastor Ricardo aqui perguntou, fique em pé, todos que estão na campanha, ficou mais da metade da plenária de pé. Quando perguntou quem precisa de um milagre nas diversas orações, eu acho difícil alguém que não ficou em pé ou que veio aqui na frente. Eu quero dizer com isso é que todos nós estamos à procura de um milagre, à procura de uma vitória, mas existem algumas verdades que você precisa entender em direção a um milagre. Qual foi a primeira verdade que este homem aprendeu em direção a um milagre? A primeira verdade é que o texto nos diz que este pai, ele vai procurar Jesus com um propósito. Este pai, ele vai procurar Jesus por um motivo. O que motiva este pai a buscar a Jesus, não é que ele quer conversar simplesmente com Jesus. Não é que simplesmente ele quer saber quem Jesus é. Este pai tem um problema na sua casa. Este pai tem um problema na sua família. E é este problema que o motiva a ir até Jesus. É este problema que faz esse pai se mover até Jesus. Porém, quando ele encontra Jesus, a Bíblia diz que o problema é solucionado. Esse pai procura Jesus por causa do problema. Quando ele encontra Jesus, ele descobre então um grande propósito. Sabe por quê? Muitas vezes na nossa vida, nós olhamos para a realidade e para os problemas que nós enfrentamos e nós dizemos: Deus, eu acho que eu não merecia isso. Eu acho que esse problema não deveria vir sobre a minha casa. Agora preste atenção. Se esse pai não tivesse esse filho com problema na sua casa, você acha que ele ia sair de casa? Se esse pai não tivesse esse filho incomodando dentro de casa, você acha que ele ia sair de casa? É lógico que não. É este filho que o impulsiona. É este filho que faz ele sair de casa. É este filho que faz ele se mover e ir ao encontro de Jesus. Se esse pai não tivesse esse problema na sua casa, ele não sairia de casa. Se ele não saísse de casa, ele não ia se encontrar com Jesus. Se ele não se encontra com Jesus, ele não conta para Jesus sobre o seu problema. Se ele não conta para Jesus, Jesus não realiza o milagre. Se Jesus não realiza o milagre, a vida dele continua do mesmo jeito. Mas como ele tinha um problema em casa, ele saiu de casa. Se ele saiu de casa, ele se encontrou com Jesus. Se ele se encontrou com Jesus, ele contou para Jesus. Se ele contou para Jesus, ele recebeu a cura. Se ele recebeu a cura, a vida dele foi mudada. Eu preciso que você entenda esta noite que o que você chama de problema, Jesus veio aqui e te trouxe aqui para te dizer que o que você chama de problema, ele chama de propósito. Sabe por quê? Problema só é problema na mão de quem não pode resolver. Desafio só é desafio na mão de quem tem alguma chance de não vencê-lo. Agora, para Jesus, como não há impossível e como não há problema demasiadamente grande para Ele, não tem problema. O que tem é propósito. Eu ouvi uma frase nessa semana que edificou muito a minha fé. E a frase foi essa: nós precisamos olhar a nossa vida da perspectiva do trono. Vou repetir. Nós precisamos olhar as realidades da nossa vida da perspectiva do trono, ou seja, a visão do trono. O problema da nossa vida é que a gente olha muito aqui da terra, olha a situação da terra, olha o problema da terra, e quem olha da terra diz problema. Quem olha da terra diz dificuldade. Quem olha da terra diz impossível. Mas Deus que está olhando do trono diz propósito. Eu posso resolver. Eu tenho o impossível. Em nome de Jesus, a partir de hoje, pare de olhar os problemas da tua vida da perspectiva da terra. Olhe os teus problemas da perspectiva do trono. Mas pastor, essa mensagem não me alegrou. Como é que você comprova isso? Você está dizendo isso, que o problema me aproxima de Jesus, é exatamente isso. E a Bíblia comprova isso. Quando você lê Êxodo capítulo 13,
Você vai ver no versículo 17, Deus guiando o povo pelo deserto. O Êxodo 13, 17 diz assim: e Deus não permitiu o povo ir pelas terras dos filisteus, que era o caminho mais fácil a seguir. Versículo 18, antes os fez rodear pelo deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Por quê? Porque se eles não fossem por aquele caminho, diz o texto, retornariam para o Egito. Talvez você diz assim: pastor, tinha um caminho mais fácil a seguir, pastor, tinha um caminho mais leve para mim. Pois é, mas o caminho fácil, o caminho leve ia te tirar do caminho de Deus, mas Deus te fez rodear por esse deserto. Escute o que eu vou lhe dizer: eu prefiro rodear pelo deserto no centro da vontade de Deus, do que sair rapidamente de lá fora do propósito dele. Quer ver um outro exemplo? Lembra do grande arauto do sofrimento do Antigo Testamento? Jó. Lembra de Jó? Quando você lê o capítulo 1 de Jó, você vê Deus falando: este homem é reto, íntegro, temente e se desvia do... Está vendo? Você conhece demais. Reto, íntegro e se desvia do mal. Porém, depois de mais de 40 capítulos de sofrimento, perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu moral com a esposa, não é? Estava lá toda aquela discussão ali, mais ou menos no capítulo 2. Perdeu tudo que tinha que perder, inclusive a sua integridade física foi abalada. Mas no capítulo 42, Jó agora vai enxergar tudo o que ele sofreu da perspectiva do trono. Porque enquanto 42 capítulos está todo mundo dizendo: capítulo 1, problema. Capítulo 2, problema. Capítulo 3, problema. Capítulo de 1 ao 40, problema. No 42, versículo de número 5, parece que ele tem um olhar do trono. E ele diz assim: antes eu o conhecia apenas de ouvir falar. Mas hoje, depois de todo esse propósito, não é problema não, depois de todo esse propósito que eu passei, eu o conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém disse para você: levante sua mão direita, que aqui vai uma palavra liberada deste altar. Deixe a sua mão levantada, por favor, até você receber. Levante a mão até tocar no céu, em nome de Jesus. Talvez alguém olhou para a tua vida e disse problema. Alguém olhou para a tua vida e disse dificuldade. Alguém olhou para a tua vida e disse: Deus te abandonou. Mas há uma palavra sendo liberada deste altar. Há um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito na sua vida. Quem recebe esta palavra, celebre ao Senhor agora. Existe um propósito. Existe um propósito. À procura de um milagre, você vai aprender que para Jesus não existe problema, existe apenas propósito. Em segundo lugar, o texto nos diz que este pai vai buscar ao Senhor. Este pai vai buscar uma solução, porque ele acredita, está tomado de crença, e ao que o texto nos apresenta, este pai já tinha procurado todas as soluções cabíveis. Como você sabe disso? É que quando você lê o contexto dessa narrativa, ou seja, o que vem antes do texto, você vai ver os 3 evangelhos sinóticos registram a mesma coisa. Jesus estava no Monte da Transfiguração, aquela experiência extraordinária, onde apareceu 2 figuras especiais do Antigo Testamento. A Bíblia diz que é levado com ele Pedro, Tiago e João. Os 9 discípulos ficam no pé do monte, no sopé do monte. A Bíblia diz que esse pai vai deixar escapar no versículo 40, que ele rogou aos discípulos. Quem são aqui? São os outros 9. Quer dizer, esse pai estava procurando a Jesus, mas ele está tão desesperado que em qualquer canto que ele atirar vale. Ele está tão desesperado pelo seu problema que qualquer um que quiser milagre, ele já entra lá. Veja bem, Jesus pode fazer, né? Mas vamos arriscar aqui. Esse pai está desesperado. Se fosse hoje, com certeza, todos os consultórios de Blumenau teriam atendido o pai do menino lunático. Se fosse hoje, o SUS teria um monte de pedido do pai do menino lunático. Se fosse hoje.
porque este pai está desesperado. Agora perceba, este pai procurou outras soluções antes de procurar os discípulos, e agora procura os discípulos, e nem os discípulos puderam resolver. Se fosse outro, talvez ia dizer assim: ah não, parou, já tirei para todo lado e ninguém dá jeito. Por que é que eu vou acreditar que Jesus pode fazer aquilo que o médico não fez? Por que eu vou acreditar que Jesus vai fazer o que o melhor advogado de Blumenau não fez? Por que é que eu vou crer que Jesus vai fazer se o melhor psicólogo não fez? É só a procura de um milagre que você vai descobrir isso aqui que esse pai descobriu. O que, pastor? É que existem coisas na nossa vida que, independente de quem já tentou resolver para a gente, se deu ou não certo, se Jesus quiser, Ele pode resolver. Eu vou repetir para alguém. O que esse texto nos ensina é que a procura de um milagre nos ensina que aquilo que ninguém poderia fazer, Jesus pode fazer. Pastor, mas eu queria dizer que talvez o senhor não sabe do meu problema, porque eu ouvi alguém gritando aqui, há 8 anos, esperando a papelada se movimentar. E eu quero dizer para o senhor que eu tenho uma amizadezinha lá, e nem a amizade resolveu. Eu quero dizer que eu já tomei todo o remédio cabível. Meu filho, já enfiei Ritalina no café da manhã. Quando ele saiu para o colégio, dei o segundo, foi 2, ele nem sabia, pensa que tomou só 1. E no colégio é todo dia a mesma coisa. Não dá, não tem jeito, porque o médico não fez, o advogado não fez, o remédio não fez, a amizade não fez. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, vai em direção a um milagre hoje. Porque é hoje que você vai entender que aquilo que a amizade não resolve, Jesus resolve. Você vai entender que aquilo que o médico não resolve, Jesus resolve. Você vai entender que aquilo que o homem não faz, se prepara, Jesus faz. Ele faz. Ele faz. Como é que você vai descobrir isso? Sentado na frente do computador, ouvindo um monte de testemunho? Não, vá à procura de um milagre. Como é que você vai descobrir isso? Vivendo de testemunho alheio, só senta para ouvir e se consolar. Não. Quando o pastor disser, eu quero saber se alguém quer iniciar a campanha, venha correndo à procura de um milagre. Isso aqui só vai experimentar quem disser, eu creio que o poder de Jesus está acima de qualquer poder. Oh glória, oh glória. Aí o texto diz para a gente que este pai vai dizer para Jesus assim, Jesus, roguei aos teus discípulos e eles não puderam expulsar. Aí Jesus vai largar uma pérola para os nossos dias hoje, um presentaço, para os brasileiros mais místicos ou misticistas do nosso tempo. Aqui vai esse presentinho de Jesus, aquele que crê em tudo. Ele chega em casa, a cadeira mexeu, aí é demônio. Ele chega em casa, o espelho caiu, botou aquelas colas, nem foi na 3M para comprar, botou aquela cola mais, colocou, sei lá, uma porcaria de uma cola, o espelho cai, aí é demônio na minha casa. Não, calma aí, vem cá. Olha o que diz o texto. Isso aqui vai doer, viu gente? É para mim e para você, você quer ouvir mesmo? Como diz o meu querido pastor Isaías, um abraço para ele, isso aqui é nitroglicerina pura, olha isso aqui, é forte. Olha só, geração incrédula e perversa. Até quando eu estarei convosco e vós sofrereis? Agora calma para a gente não cair num erro de uma teologia furada. Jesus aqui não está falando do sofrer financeiro. Não é. Eu até queria que fosse, mas aí não seria evangelho. Ok? Não é isso aqui que ele está falando. Jesus não está falando sobre problemas existenciais da vida.
Não. Eu poderia falar um monte de assunto que ele não está falando. Vamos direto ao assunto que ele está falando. Jesus está falando sobre possessão demoníaca. Possessão. Jesus está falando sobre o poder que o demônio tem sobre a vida ou não tem sobre a vida de alguém que está com ele. Jesus vai dar uma sarrafada, me perdoe a expressão chula, mas uma sarrafada nos discípulos dizendo, gente, e na multidão, dizendo, gente, até quando que eu vou estar com vocês? Quando você lê o primeiro versículo do capítulo 9, em diante, até o versículo 6 ali mais ou menos, Jesus vai enviar os discípulos na primeira missão, a missão dos 12. E nessa missão Jesus já delega autoridade. No capítulo 10 ele delega autoridade reconfirmando, vos dou autoridade sobre serpentes, escorpiões, espíritos imundos. Jesus está dizendo para estes homens, para esta multidão e para os discípulos, comigo o mal é limitado. Em outubro desse ano, nós estamos fazendo 500 anos da Reforma Protestante. E talvez a grande voz mais famosa, tem muitas vozes no meio reformado importantes, mas a mais citada, Martinho Lutero. Ele nos presenteou dizendo que, gente, o diabo é o diabo de Deus. Nossa, pastor, que forte. Calma, deixa eu explicar. Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus. Aí ele complementa dizendo, Martinho Lutero diz que o diabo é como um cachorro na coleira de Deus. Lutero gostava dessas expressões, bem chula mesmo. Mas o que ele queria dizer? O nosso adversário só vai aonde o nosso Deus permite ele ir. O problema é que o diabo, acho que ele sofre de amnésia. Quando Deus larga a corda um pouquinho, ele diz, vou arrebentar com esse crente. Mas eu vou trazer à memória dele uma coisa aqui hoje. Deus pode até soltar a corda, mas ele nunca vai largar a ponta. A corda continua na mão dele. E eu tenho uma palavra para ser liberada esta noite para alguém. Talvez alguém entrou aqui com medo de tudo. É passar um vento que ele se desespera. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, ei, pertinho de mim, o diabo torna-se um ser limitado ao teu respeito. Mas pregador, fizeram linha amarela, linha rosa, linha lilás, linha escura. Eu quero dizer uma coisa, eu tenho pena de quem gastou dinheiro com tanta linha ou tanta vela para fazer macumba para você. Mas pregador, o negócio lá em casa é mais forte, Silmara. Sabe o que fizeram lá em casa? Lá em casa pegaram um sapo, amarraram a boca, colocaram o nome lá dentro. Eu tenho pena do sapo que já deve estar morto, mas se depender de Jesus, quem morre é o sapo e você continua viva. Amandarashura Bahai. Eu quero te dizer uma coisa esta noite. O diabo não tem um poder que o nosso Deus tem. O diabo é um ser limitado. Agora eu quero ver quem crê nessa palavra. O nosso Deus é um ser ilimitado. Por isso Deus me trouxe aqui para te dizer, não importa o levante, não importa um problema, sai da cadeira hoje, sai do conformismo hoje e vai à procura de um milagre, porque se Deus é ilimitado, fica de pé comigo celebrando ao Senhor esta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Quantos acreditam que esse Deus é ilimitado? Você acredita? A procura de um milagre, para a gente encerrar. Jesus olha para o pai que está nessa conversa com ele. E Jesus vai revelar mais uma coisa que ele precisa descobrir a caminho de um milagre. Olhe para alguém que está do seu lado, diga assim, você não sabia, mas hoje vai saber. O que eu vou contar aqui, na verdade, é algo que você já sabe, mas não lembra. Você lembra agora que está aqui. Mas lá no meio da crise, você vira e mexe e esquece. Quer ver? Olha o que Jesus fala para esse pai. O negócio parece tão simples, mas a gente esquece. Que o problema parece que causa amnésia na gente. Jesus diz assim,
trazei-me cá o teu filho. Agora vem cá, por que não trouxe o filho logo? Por que não pegou o garoto e levou logo para Jesus? Porque ele foi lá para ver. Ele foi lá para observar. Se der certo, eu busco o meu filho e trago ele. Mas na dúvida eu vou tentar. Eu vou te dizer uma coisa. Se Jesus quiser, você não vai apenas tentar. Por isso não vem aqui com reservas. Aí Jesus olha para esse pai e diz assim: ei cara, não é o teu filho o problema? Então traz aqui para pertinho de mim. Traz aqui. Agora peraí, vamos fazer aqui um pequeno paralelo para a gente dar glória a Deus hoje. Pastor Newton, Deus abençoe. Um pequeno paralelo. Longe de Jesus, o garoto espuma, arranja o dente. Você lembra de alguma coisa? Ele faz o quê? Pessoal da galeria, está comigo? Diga amém. Ele faz o que mais? Fogo. Que mais? Água. Ele faz o que com os dentes? Ele? Longe de Jesus. Agora quer ver o que acontece perto de Jesus? Repreendeu o espírito imundo, curou o menino, eita glória, e entregou ao seu pai. Esse menino é do pai, não é do demônio. Esse menino é do pai, não é do espírito maligno. Esse menino é do pai, não é desse espírito das trevas. Sabe o que eu quero dizer? Esse garoto longe de Jesus era um problema para o pai dele, mas pertinho de Jesus ele é uma bênção e um milagre. Esse menino longe de Jesus é uma treva na família, mas perto de Jesus é uma luz que brilha, e brilha a luz do Espírito Santo. Esse menino longe de Jesus, ninguém quer ficar perto dele. Pertinho de Jesus todo mundo está lá. Me conta como foi, pelo amor de Deus, testemunha desse milagre. Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, tua vida longe de Jesus está correndo perigo. Tua vida longe de Jesus está uma treva. Tua vida longe de Jesus é uma luta. Tua vida longe de Jesus, mesmo com o dinheiro do bolso, não tem paz. Tua vida longe de Jesus, mesmo com o canudo da faculdade na parede, não te traz alegria. Mas perto de Jesus pode faltar dinheiro, pode faltar canudo da faculdade, mas se Ele estiver contigo, tua vida será uma bênção. Alguém recebe esta palavra? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, o nosso horário já foi. Mas Deus está muito forte aqui, eu estou com o meu corpo arrepiado. Talvez na sua casa não mora o poder ilimitado de Deus. Quem mora lá são espíritos imundos que te perturbam. Mas ouça isso, você que está na internet, recebe esta palavra em nome de Jesus. Você que me ouve na internet nesse momento, Deus está dizendo: eu tenho poder ilimitado. Basta você dizer: Senhor, eu quero trocar o limitado pelo ilimitado. Eu quero trocar o poderoso pelo super poderoso. Eu quero trocar, Senhor, esse espírito imundo pela presença do Espírito Santo. Feche os seus olhos, nós vamos erguer um clamor agora. Pai querido, Rei da eternidade, eu estou com a tua igreja aqui em Blumenau. Senhor, esta igreja amada e querida ouviu esta mensagem e acreditou na tua palavra. Ó Deus, toda a autoridade está sobre a tua palavra e nós cremos nisso. Eu oro agora desde a galeria até a nave da igreja, até os obreiros desta casa, até os músicos que me ouvem. Senhor, se Satanás tem se levantado, ele se levantou para cair. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito maligno não é um pedido, é uma ordem. Bata em retirada agora. Quem manda naquela casa não é o espírito imundo. Quem manda naquela casa é o Espírito de Deus. Quem manda naquela casa não é os demônios. Quem manda naquela casa é Deus. Quem manda naquela casa não é Satanás. Quem manda naquela casa é Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus agora, onde houver um coração aberto, receba uma apoteose do Espírito Santo.